Boa tarde, pessoal. Animados? Mais uma aula de língua portuguesa aqui para nós, né? Essa semana nós vamos começar o MAP 3, MAP novo, tá bom? Então, olhando o MAP aí, passou algumas atividades no livro. Antes de eu comentar um pouco sobre as atividades, eu vou explicar a matéria. Eu vou explicar a matéria, vocês fazem as atividades e depois eu faço a correção com vocês. Combinado? Então, papel e caneta, vamos anotar. Tudo que eu for explicando, vão fazendo um esquema, vão fazendo anotações. Porque essa matéria é muito importante que vocês aprendam e depois também consigam fazer as atividades com bastante tranquilidade. Ok? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, do meu slide. Prontinho. Vou colocar aqui minha imagem. A matéria de hoje, vamos iniciar, é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, vocês vão entender o que significa isso na língua portuguesa. Primeiro, nós temos que entender o que é linguagem. A linguagem, como eu coloquei bem resumido, é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre pessoas. Então, a linguagem é tudo aquilo que expressa informação a uma outra pessoa. A linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou escrita. Nós pensamos em comunicação, nós pensamos normalmente em algo escrito, um texto, ou nós pensamos numa fala, né? Uma palavra, num discurso. Mas não é apenas isso. A linguagem também envolve gestos e imagens. Por exemplo, imagine que eu vou dar a minha aula e eu vejo que um aluno está assim. Ele não me falou nenhuma palavra, mas olhando para ele, eu recebi uma informação. Eu percebi que ele não está bem aquele dia, que algo aconteceu de errado. Então, não disse nada, mas a aparência, as expressões faciais me passou uma informação. Então, por isso que a linguagem é isso. A linguagem é a forma de expressão e comunicação. Comunicou, passou a informação, seja por palavras, por gestos, por expressões faciais, eu já consigo receber uma informação. Por exemplo, se você está andando na rua e uma pessoa faz assim para você, ó, sorri e faz assim. Ele não falou nada, mas você entendeu a informação. Ele está te cumprimentando, e aí, beleza? Tudo jóia? Tá vendo? Então, a linguagem não precisa ser falada. Um gesto, né? Já mostrou a informação, uma expressão facial, um sorriso, passa uma informação, tá? E é considerado uma comunicação, uma linguagem, ok? A comunicação, como que ela acontece? Primeiro, ela tem que ter a interação dos interlocutores. Interlocutores são pessoas envolvidas na comunicação. Por exemplo, eu, Thaís, professora de português, estou comunicando com vocês, meus alunos. Nós somos os interlocutores aqui de uma comunicação. Você escreve uma mensagem para mim no WhatsApp fazendo alguma pergunta. É uma comunicação escrita. Então, qualquer relação entre duas pessoas, qualquer interação entre duas pessoas é considerado comunicação. A comunicação tem que ser levada muito em conta o contexto, ou seja, a circunstância que envolve a interação naquele momento, o lugar e as intenções. Então, uma frase, uma palavra fora de contexto, ela não tem muito significado. Por exemplo, se eu falo manga, entendeu o que eu estou falando? Talvez sim, mas manga, do nada, sim, saiu a palavra manga. É difícil entender porque não tem um contexto do que eu estou falando, de que ambiente que eu estou falando. Agora, imagine que na minha mesa tem uma cesta de frutas e eu falo manga. Ou seja, quer manga? E eu estou falando da fruta.
Por quê? Porque você viu as frutas, eu estou no meio, na interação com você, e isso é um contexto. Eu falei aquela palavra dentro de um contexto. Imagine no outro contexto. Eu estou lá, a minha costureira está olhando, e falei assim, mas é a manga. Ela já sabe do que eu estou falando da manga da minha roupa. Por quê? Porque está dentro de um contexto ali de costura. Então, nenhuma palavra e nenhuma frase fora de contexto, ela tem significado. Ela pode ser muito facilmente mal interpretada. Ela tem que estar dentro de um contexto, seja um contexto visual do que a gente está falando, do que a gente está vendo, tá? Então, a comunicação, ela acontece dentro de um contexto, tá? Aí, agora em pouco, vou cortar o vídeo para não ficar muito longo e vou explicar a diferença entre a linguagem verbal e a não verbal, ok? Então, esperem aí.